Hoje eu vou falar sobre como você pode executar na prática um trabalho de licenciamento ambiental, passo a passo. E por que eu decidi trazer esse tema para essa live aqui? Porque eu recebo muitas perguntas de profissionais que muitas vezes não têm experiência, que estão querendo começar a carreira nessa área, que é o licenciamento ambiental, mas, enfim, se sentem inseguros por não saber como fazer um trabalho desse. Por exemplo, se tiver que fazer um licenciamento de uma indústria, um licenciamento de um posto de combustível, de um loteamento, como é que vai fazer esse trabalho sem ter experiência? Como é que vai desenvolver um trabalho desse sem saber exatamente como é que vai fazer? Então, meu papel aqui hoje é te entregar um mapa, um passo a passo para te dar esse direcionamento inicial, tá? Então hoje vai ser bem intenso, vai ser daquele jeito, conteúdo bem prático, que você vai sair daqui tendo esse direcionamento total de como fazer trabalho de licenciamento ambiental na prática, tá? E claro que eu não posso deixar de comentar aqui, né, que nós ainda estamos com as inscrições abertas para a mentoria Inside LPCA, que é a minha mentoria onde eu te ensino a se inserir no mercado de licenciamento ambiental e atingir resultados de R$15 mil por mês, mesmo começando do absoluto zero, tá? E a gente está com inscrições abertas para uma oferta especial, uma oferta exclusiva. Se você conseguir entrar hoje, você garante 50% de desconto do valor original da mentoria e você também garante 1 ano e 6 meses de assistência via WhatsApp na sua jornada. Então, o plano normal, você tem só 1 ano de assistência via WhatsApp. Entrando hoje, você ganha mais 6 meses além desse primeiro ano. Então, é quase 2 anos aí de assistência direta minha e da minha equipe pelo WhatsApp para te ajudar ainda mais a alcançar seus objetivos no mercado de licenciamento ambiental. Cara, e nós estamos no segundo dia de inscrições abertas, as inscrições vão se encerrar amanhã, tá? E todos os dias entrando cada vez mais profissionais, dezenas de profissionais entrando, interagindo lá no nosso grupo. Estou gostando muito dessa comunidade que a gente está fazendo aqui, tá? Estou muito feliz com os resultados que a gente está tendo, de cada vez mais profissionais querendo se inserir no mercado de licenciamento ambiental, querendo aprender, querendo começar já acertando, tá? Inclusive eu até abri aqui o grupo de assistência do WhatsApp, porque todo mundo que entra na mentoria tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp de assistência mesmo, para que você tenha lá meu acompanhamento todo dia. A maioria dos cursos que você vê por aí, na hora que você compra, o professor some, nunca mais te dá assistência, você fica meio que voando, tendo que se virar para implementar todo o método, né? Nesse caso não, nesse caso você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp, onde você vai poder fazer suas perguntas direto para mim e direto para a galera aí que é da minha equipe, tá? Então é realmente uma parada de acompanhamento mesmo, de assistência, e por isso que a gente tem os vários resultados dos alunos aí, que eu recebo todos os dias várias histórias de alunos que estão tendo resultados extraordinários depois que entraram na mentoria, tá? Então, olha, algumas pessoas que entraram, profissionais de vários locais, de várias formações, como por exemplo a Monique, é bióloga de Florianópolis, Santa Catarina. A Luana, que também é bióloga, tá? Do Rio de Janeiro. Tem aqui, ó, a Isabela, por exemplo, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, técnica em meio ambiente e bióloga também. Tem aqui também, ó, o Tiago Lima, que é de onde? Não colocou de onde ele é aqui. Tem a Cleide do Rio de Janeiro, a Bárbara. Cara, várias pessoas aqui no grupo, tá? A Mariana de Petrópolis, que é formada em gestão ambiental. A Patrícia de Minas Gerais, formada em engenharia ambiental. A Franciele de Minas Gerais também, formada em engenharia ambiental e sanitária. Várias pessoas aqui, dezenas de pessoas mandando mensagem a todo momento aqui. E para mim é um prazer imenso estar fazendo parte dessa comunidade, tá? Nós estamos formando uma comunidade com os melhores profissionais que querem atuar com licenciamento ambiental do Brasil. Nós vamos formar aqui os melhores profissionais especialistas em licenciamento ambiental já nos próximos meses, e você pode fazer parte disso, tá? Nós estamos com inscrições abertas. Entrando hoje, você consegue garantir esses bônus que eu falei, tá?
e as inscrições vão até amanhã. Inclusive, ao final dessa live, eu também vou falar uma surpresa sobre a mentoria para você que pensa em entrar e que ainda não entrou, ok? Então vai ser bem interessante. Cara, antes da gente começar aqui o conteúdo da live de hoje, eu queria perguntar para vocês o seguinte, tá? Eu queria saber se vocês têm quem aqui tem alguma experiência com licenciamento ambiental? Quem aqui que está ao vivo já fez algum trabalho de licenciamento ambiental na vida ou nunca fez? Me fala aí, eu tenho experiência com licenciamento, eu não tenho experiência com licenciamento. Coloca aí no chat, só para eu ver os comentários, só para eu ver aí, só para eu ter uma ideia se a galera aí tem experiência ou não. Enquanto isso eu vou terminar de mandar aqui as mensagens para a galera ir entrando. Olha, a Clarice disse que tem experiência. A Iraci falou que não tem experiência com licenciamento ambiental. Show de bola. Clarice, você fez qual tipo de trabalho de licenciamento? Comenta aí, só para eu ter uma ideia. Perla falou que não tem. Show de bola. Como faço para ter acesso ao grupo do WhatsApp? Eu entrei para a mentoria ontem. Lorena, se você entrou para a mentoria, seja muito bem-vinda primeiramente, tá? E assim, na primeira aula da mentoria é uma aula de boas-vindas, tá? E nessa aula de boas-vindas, na descrição da aula, tem lá o link do grupo de WhatsApp, tá? Na aula de boas-vindas eu dou a primeira missão para a galera que entrou na mentoria. E nessa primeira missão, a descrição de como é que você vai fazer essa primeira missão, tem o link lá na descrição. E abaixo já tem o grupo de assistência. Então vai lá, dá uma olhada. E eu já estou com um grupo aqui aberto. Se você conseguir entrar, eu já vou ver aqui. Aí eu vou saber que deu certo, tá bom, Lorena? E mais uma vez, seja bem-vinda, tá? A Andrade colocou aqui que não tem nenhuma experiência. Show de bola. Então, olha, independente se você... Ó, a Clarice colocou, fiz uma licença de carcinicultura. Cara, já fiz vários licenciamentos de carcinicultura, tá bem interessante. Então, independente se você tem experiência com licenciamento ambiental ou não, tá? Essa live vai ser importante, porque para você que não tem nenhuma experiência, você vai ter a oportunidade de ter um direcionamento inicial de simulação de como você faria um trabalho hoje de licenciamento ambiental se eu te entregasse na sua mão, tá? Você já vai sair daqui sabendo o passo a passo, o que você tem que fazer primeiro, como é que você tem que analisar, o que você tem que fazer durante um trabalho. E para você que já fez, você vai ter a chance também de comparar a forma com que você trabalha com licenciamento ambiental, tá? Com a forma que eu estou falando aqui. E talvez você possa ter alguns insights que possa complementar e fazer você melhorar ainda mais nos seus trabalhos. Inclusive, se você tiver ideias, você pode comentar aqui também nos comentários, que enfim, a gente aprende junto, conversa junto, tá? E é uma oportunidade de todo mundo aprender aqui, tá bom? Olha, por exemplo, a Andrade colocou, me sinto perdida, sou formada recente. Então você vai ter a oportunidade de ter aqui um direcionamento que em 5 anos de faculdade você não teve, tá? E assim como você lá atrás, quando eu me formei em engenharia ambiental, em 2014, eu também me sentia totalmente perdido. Então, aprendi na prática, aprendi na marra mesmo, tá? Porque lá na época também não tinha ninguém para ensinar e você vai ter a oportunidade de aprender com quem trabalha com isso há 9 anos, tá bom? Então aproveita isso. Lembrando que isso é um conteúdo que tem dentro da mentoria, de uma forma muito mais detalhada, com materiais para você baixar, com aulas bem práticas. Inclusive tem aulas que eu levo a câmera para o campo mesmo e vou fazendo uns trabalhos reais, tá? Não tem nada de simulação, não, é real mesmo. Vocês vão ver eu trabalhando na prática, para que vocês tenham esse direcionamento e dê mais segurança para você. Eu sei que uma das maiores dificuldades dos profissionais que estão começando é não ter segurança, tá? É se sentir inseguro, e é normal, porque você, enfim, na faculdade ninguém falou muito sobre isso, e você também não tem experiência, mas quando você tem direcionamento, você se torna uma pessoa mais confiante, quando você sabe o passo a passo. E essa é a minha missão de hoje aqui, tá? Hoje você trabalha direto com isso, eu trabalho só com isso há 9 anos, tá? Há 9 anos que eu trabalho focado 100% na área de licenciamento ambiental, para empreendimentos comuns que tem aí na sua cidade, como indústrias, fábricas, postos de combustível, loteamentos, empreendimentos imobiliários, mineradoras, serviços de saúde, como clínicas,
odontológicas, farmácias de manipulação, laboratórios, tá? Serrarias, vários e vários tipos de empreendimentos que são comuns, que tem em qualquer cidade. E hoje eu trabalho 100% só com isso, tá? E você vai ter essa oportunidade de aprender esse passo a passo, ok? E é um caminho que vocês também podem seguir, é um caminho que está acessível para vocês. Inclusive ontem eu fiz uma live falando sobre projetos ambientais. Se você não viu ainda, é interessante você assistir, que ontem eu ensinei como é que você pode fazer projetos ambientais na prática, tá? Passo a passo, detalhado, como é que você vai fazer isso. E é muito importante ter esse direcionamento que você está no começo. Porque quando você está no começo é tudo muito novo, você fica perdido. E por isso que eu estou trazendo esses temas aí para, enfim, ajudar ainda mais quem está querendo iniciar nessa área, beleza? Então vamos lá. Como é que você executa um trabalho de licenciamento ambiental na prática? Qual é o passo a passo? Então, a Perla colocou, quero entrar nessa área de licenciamento ambiental. Então, olha, nessa live você vai ter esse direcionamento. E se você quiser ter um acompanhamento mais detalhado, mais de perto na sua carreira, você tem a oportunidade hoje de entrar para o meu programa de mentoria, com uma oferta especial, tá? Uma oferta de 50% de desconto na inscrição, uma oferta de mais 6 meses de assistência via WhatsApp, tá bom? E a minha missão dentro da mentoria é te ensinar como você pode entrar nessa área de licenciamento ambiental e ser muito bem sucedida, construir uma carreira muito bem sucedida. Nós temos mais, enfim, esse método está validado por mais de 200 profissionais de todo o Brasil e você pode ter acesso a isso hoje, tá? Clicando no link que está na minha bio do Instagram. Você clica lá, segue o passo a passo e hoje mesmo a gente pode se ver dentro da mentoria, beleza? Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo da aula de hoje. A gente vai falando sobre a mentoria aí durante a live. E lembra que no final da live eu também vou falar uma surpresa sobre a mentoria para quem ainda não se inscreveu, mas está pensando em se inscrever, tá bom? Então segura aí. Como é que você vai executar um trabalho de licenciamento ambiental? A ideia é o seguinte, se eu te entregasse um trabalho hoje para fazer, tá? Vamos dizer que eu vou te entregar aqui um licenciamento ambiental de uma indústria ou de um posto de combustível para você fazer. Qual o primeiro passo que você faria? Como é que você iria, por exemplo, orientar um empreendedor que mandasse uma mensagem para você, que ligasse para você e dissesse, olha, eu estou aqui com esse empreendimento, por exemplo, uma serraria, eu estou aqui com esse empreendimento aqui e eu estou precisando licenciar ele. Como é que eu faço isso? Quanto custa esse trabalho? Como é que funciona isso? O que é que você faria? Como é que você iria orientar esse empreendedor? Qual seria esse passo a passo, tá? Então já vou começar aqui falando qual é o primeiro passo que você tem que dar, que eu recomendo que você dê na hora que você for pegar um trabalho de licenciamento ambiental para fazer, tá? O primeiro passo é você analisar se aquela atividade que você, enfim, ou algum empreendedor entrou em contato com você, ou você, por exemplo, em algum momento pegou essa demanda para fazer, se aquela atividade ela é realmente passível de licenciamento ambiental ou não, tá? Por que esse é o primeiro passo? Porque embora a gente tenha aí uma grande diversidade de empreendimentos que são passíveis de licenciamento ambiental, se a gente for analisar, por exemplo, o artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente e o artigo 1 do CONAMA 237, a gente vê que eles são bem amplos com relação a atividades que são passíveis de licenciamento ambiental ou não. Se você for dar uma lida rápida, você vai ver que basta a atividade usar recurso ambiental ou recurso natural, ter um potencial poluidor degradador e poder, sobre qualquer forma, causar um dano ao meio, que ele se torna passível de licenciamento ambiental, de acordo com essas leis que eu te falei, com esses textos legais que eu te falei agora, tá? Inclusive, se você nunca leu isso, eu recomendo que você anote, artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente e artigo 1 do CONAMA 237, que essas leis, esses dispositivos legais, eles tratam sobre essa necessidade, essa exigência do licenciamento ambiental, ok? Mas embora a gente tenha várias atividades, existem algumas atividades que, dependendo do seu estado, do seu município, vai ter, assim, observações diferentes com relação a isso, tá? Porque essa questão de saber se a atividade é licenciável ou não, depende muito também do órgão licenciador, porque cada órgão licenciador de cada estado, de cada município,
no caso dos municípios que são licenciáveis, eles têm também suas próprias leis que não podem contradizer a lei federal, tá? Mas podem adaptar para a sua situação. Vou dar um exemplo aqui, tá? Empreendimentos menores, como lavagem de veículo, lava-jato. Como eu tenho alunos de todo o Brasil dentro da mentoria, eu já vi casos onde o lava-jato é passível de licenciamento e casos onde o lava-jato não é passível de licenciamento, precisa só de uma autorização, ou se ele usar, por exemplo, captar água de manancial subterrâneo, fez um poço lá, ele vai precisar de outorga, tá? Mas não necessariamente ele vai ser passível de licenciamento em todo o Brasil. Pode ser que em algum estado ele precise de uma autorização ambiental ao invés de um licenciamento. Pode ser que ele precise de algum tipo de documento diferente de um licenciamento. Então, por isso que o primeiro passo é você realmente constatar ou não se aquele empreendimento ele é realmente passível de licenciamento ambiental. Como é que você vai fazer isso, tá? Você vai fazer isso de duas formas. Primeiro, você vai fazer uma análise de acordo com o anexo 1 do CONAMA 237 de 97. Lá, e o que é esse anexo 1 do CONAMA 237 de 97? No anexo 1, o CONAMA 237, ele traz um rol de atividades, uma lista de atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, ok? Então, se você olhar agora, por exemplo, depois dessa live, ou enfim, você olhar no Google, colocar CONAMA 23797, anexo 1, você vai ver que tem uma lista imensa de vários tipos de atividades que são passíveis de licenciamento ambiental. Então esse é o primeiro passo para você identificar se uma determinada atividade que tem aí na tua cidade, de uma demanda que você gerou, ou de uma demanda que você pensa em prospectar, por exemplo, para trabalhar com licenciamento ambiental, é passível ou não, tá? Lá você vai ter uma lista norteadora, porque não existe uma lista taxativa mesmo assim, que diga todas as atividades, todas as possibilidades de atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, porque não existe limite, tá? Mais uma vez, basta a atividade usar recurso ambiental e ter um potencial poluidor degradador para ela ser passível de licenciamento ambiental, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente e o CONAMA 237. Mas ele dá ali, no anexo 1, uma lista para que você tenha uma base. São exemplos. Então ele traz lá uma lista cheia de atividades. Então, pega a atividade que você enfim, gerou a demanda, ou que você pensa em gerar, ou que algum cliente mandou uma mensagem para você começar o trabalho, e compara, e vê se essa atividade está contida no anexo 1 do CONAMA, tá? Esse é o primeiro ponto. E eu vou dizer logo de cara que provavelmente vai estar, porque nessa lista traz várias atividades, é muito diverso, tá? Mas caso não tenha descrito a atividade específica que você está buscando, isso não quer dizer que a atividade não é passível, tá? Porque como eu falei, essa lista ela foi criada em 97. De lá para cá já várias atividades surgiram. A todo momento a sociedade tem necessidades diferentes e os empreendimentos, as atividades, elas vêm para suprir essas necessidades. Então de lá para cá pode ter surgido vários tipos de empreendimento novos, atividades novas, que naquela época, enfim, por não se ter um conhecimento, não estava lá na lista. E é por isso que você tem que analisar a questão de: o empreendimento usa recurso ambiental, sim ou não? O empreendimento tem um potencial poluidor degradador, sim ou não? O empreendimento ele pode, sob qualquer forma, causar um impacto, um dano ao meio, sim ou não? Então, se a resposta for sim para essas perguntas, e você como técnico, você, sei lá, como engenheiro ambiental, como biólogo, independente da sua formação, você tem essa capacidade técnica de entender se uma atividade pode causar um dano ao meio ou não. Independente se você tem experiência na prática ou não, porque você estudou para isso, tá? Você sabe olhar para uma atividade, identificar os aspectos ambientais que ela tem, analisar assim de uma forma geral se ela pode causar um dano ao meio, tá bom? Se ela usa recurso natural. Isso são coisas simples que nós que estamos aqui temos a capacidade de entender, ok? E aí você vai fazer essa análise. Esse é o primeiro passo, comparar com o anexo 1 do CONAMA 237, 97, e fazer essa interpretação sua, caso não esteja na lista. Será que usa recurso ambiental? Tá? Se a resposta for sim para essas perguntas, provavelmente ele vai ser, tá? Então esse é o primeiro passo aqui, para você saber se o empreendimento é licenciável, precisa de licenciamento ou não. Só que tem um segundo passo também, tá? Que eu recomendo que você faça.
que é o passo de você conferir junto ao órgão. Quando você tiver muita dúvida se o empreendimento é licenciável ou não, você sempre vai fazer isso, tá? Você vai entrar no site do órgão ambiental aí do seu estado, vai pegar o telefone ou o e-mail e você vai entrar em contato com ele dizendo o seguinte: olha, aqui é a Dayana, sou consultora ambiental e eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um atendimento para um empreendedor que tem uma atividade de lavagem de veículos, que quer abrir um lava-jato aqui na cidade e tal. E eu queria saber se essa atividade é passível de licenciamento ambiental aqui no estado, ou se precisa só de uma autorização ambiental ou de algum outro documento relacionado à questão ambiental. Então, quando você faz uma pergunta dessa, a pessoa que te atende, ela tem obrigação legal, inclusive, de te orientar, porque é o órgão ambiental que é o órgão responsável, competente pelo licenciamento ambiental, ok? É esse órgão aí que faz os licenciamentos. Então, eles têm a obrigação de te orientar, dizer, olha, para você saber quais são os empreendimentos que são passíveis de licenciamento, você vai entrar no site, lá você vai ter a lei municipal, a resolução que fala sobre isso, tá? Então os estados, eles têm leis próprias e os municípios que são licenciadores também têm leis próprias, tá? E aí você se baseia na lei federal, que é a mãe de todas, vamos dizer assim, né? E aí eles vão te dar o acesso a esses dados. Então, do mesmo jeito que o CONAMA 237 tem uma lista de empreendimentos que são licenciáveis, cada estado e cada município também tem uma lista desses empreendimentos que são licenciáveis. Tá? Município, no caso, o município que licencia. Tem município que ainda não pode licenciar. Ok? E aí você vai fazer essa busca. É uma busca por duas etapas. Primeiro, na resolução CONAMA, e segundo, na lei específica do seu estado ou município, se ele for um município licenciador. E aí você vai saber se o empreendimento realmente ele é passível de licenciamento ambiental ou não. Para que você, de repente, comece a fazer um trabalho e lá na frente você veja que não era necessário um licenciamento. Tá bom? E para que você saiba orientar o empreendedor também sobre o que ele vai precisar, sobre como é que vai funcionar o trabalho. Tá bom? Então, inclusive, nesse momento você pode até fazer isso. Você pode pensar nos empreendimentos que estão na sua cidade e fazer essa avaliação. Será que essas atividades elas são passíveis de licenciamento ou não? E aí você pode escrever, sei lá, 5 ou 6 tipos de atividades mais comuns da sua cidade e colocar e analisar se elas são passíveis de licenciamento ambiental ou não. Você já vai estar fazendo uma análise de oportunidades, uma análise de demandas ambientais aí na sua cidade, beleza? Boa noite aí, Thalita. Boa noite, Ailton, cara, tudo bom? Então esse é o primeiro passo que você precisa fazer aí para você executar um trabalho de licenciamento ambiental. Você precisa saber se o empreendimento ele realmente é passível ou não, e é dessa forma que você vai fazer. Lion, eu verifiquei e vi que ele é passível de licenciamento ambiental, ok? Eu vi aqui que ele precisa de licenciamento. E agora, qual é o próximo passo que eu vou fazer para poder fazer o licenciamento ambiental desse empreendimento? E aí o segundo passo é você identificar qual é o órgão ambiental competente por aquele licenciamento, tá? Por quê? Porque existe uma lei, que é a Lei Complementar 140 de 2011, tá? Que ela tem aí uma função legal de dar a competência do licenciamento ambiental, de distribuir a competência do licenciamento ambiental entre os órgãos ambientais do estado, entre os órgãos ambientais municipais e o IBAMA na esfera mais federal, tá? Como assim? Isso quer dizer o seguinte: existem atividades cujo licenciamento ambiental deve ser feita, é de responsabilidade dos estados e dos municípios. E existem trabalhos, existem processos de licenciamento ambiental que é de competência do IBAMA, por exemplo. É aquele conselho de impacto local e impacto regional, tá? E o que isso tem a ver com esse segundo passo? Isso tem a ver que, da mesma forma que existe uma distribuição de competência no licenciamento ambiental entre os órgãos federais, estaduais e municipais, cada empreendimento ele vai estar dentro dessa distribuição de competência sobre quem é que vai licenciar, qual é o órgão que vai licenciar. Então, dentro da sua cidade tem empreendimentos que o licenciamento é de competência do município, tem empreendimentos que o licenciamento é de competência do órgão estadual e pode ter empreendimentos que é de competência do órgão federal, no caso o IBAMA,
tá? Então, você precisa identificar qual é o órgão competente, porque cada órgão tem uma forma de tocar os processos de licenciamento ambiental. Cada órgão tem as suas exigências e os seus procedimentos específicos. Então, por exemplo, aqui na minha cidade onde eu atuo, que é a matriz aqui onde eu atuo em várias cidades, mas na matriz aqui, a minha cidade tem um órgão licenciador. E se eu pegar o mesmo empreendimento para licenciar no órgão municipal e licenciar no órgão estadual, vão ser dois processos totalmente diferentes para licenciar o mesmo empreendimento. Vocês entenderam aí a importância de vocês identificarem qual é o órgão competente? Se vocês estão numa cidade que tem um órgão municipal, vão ter atividades que quem vai licenciar é o órgão municipal e não o estadual. Da mesma forma, se você tem, você vai ter atividades que só quem vai licenciar é o órgão estadual e não o municipal. Então você precisa entender, para essa atividade que você está gerando a demanda ou fazendo o trabalho, qual é o órgão competente pelo licenciamento. Como é que você vai fazer isso? Tá? Você vai fazer isso de duas formas. Você vai, no primeiro passo, você entrou em contato com o órgão e ele, por exemplo, te deu acesso à lei estadual. Na lei estadual, que pode ser uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, você tem um Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, e cada estado também tem seus conselhos estaduais, que tem a mesma função do CONAMA para os estados, tá? E lá nessa resolução vai ter, inclusive, quais são os empreendimentos que são passíveis de licenciamento e quais desses empreendimentos são de competência do estado, quais desses empreendimentos são de competência do município, caso o município possa licenciar. Então você pode, no primeiro momento, fazer uma verificação na lei estadual sobre licenciamento ambiental aí do seu estado, tá? Que você teve acesso lá no primeiro passo, e fazer uma busca, tá? Por exemplo, Lava Jato, você vai lá, faz a busca na lista de atividades licenciáveis e lá vai ter impacto local. Quando você vê impacto local é porque o licenciamento é no município. Você vê impacto regional é porque o licenciamento é no estado. Simples assim. Lá, mas enfim, eu não achei na lista, eu não consegui identificar, não consegui ver ainda para ter uma certeza e uma segurança para dizer que o órgão licenciador vai ser o do estado. O que eu faço? Mais uma vez você vai entrar em contato com o órgão e vai dizer, olha, eu estou com essa atividade aqui para licenciar, é um empreendimento de lavagem de veículos, por exemplo, dando um exemplo aqui, tá bem simples, e eu estou com uma dúvida aqui se a competência do licenciamento é do estado ou do município. Como é que vocês podem me orientar? E aqui é só um exemplo, tá? A Lava Jato, 99% de chance de ser município, porque é um empreendimento pequeno, impacto local, tá? Mas, por exemplo, aqui, posto de combustível é licenciamento estadual. Eu já vi casos de posto de combustível ser licenciamento municipal, ok? Então você precisa identificar isso para que você saiba o que é que você vai precisar fazer para poder, de fato, requerer essa licença, quais são os relatórios que você vai precisar fazer, como é que vai funcionar o trabalho. Porque, como eu falei, cada órgão tem uma forma específica de tocar um trabalho de licenciamento ambiental. Por isso você tem que identificar qual é o órgão competente pelo licenciamento. Eu, lá atrás, já fiz requerimentos de licença no órgão errado e o processo foi indeferido. Eu perdi tudo que eu fiz, tive que começar do zero em outro órgão. Inclusive o cliente pagou o imposto, tá? E depois não teve como ser ressarcido e ele ficou chateado comigo. Então foi um erro que eu cometi e eu não quero que você cometa esse erro. Para você não cometer esse erro, verifica antes de qualquer coisa qual é o órgão ambiental competente pelo licenciamento, se é o do seu estado ou do seu município, ok? E é dessa forma que você vai fazer isso, e esse é seu segundo passo. Galera, vocês que estão ao vivo aqui comigo, me dê um feedback, me falem se vocês estão entendendo bem, para eu saber que está dando certo aí, que eu estou conseguindo explicar bem, beleza? Porque às vezes eu fico falando, não sei se vocês estão entendendo. Tá tudo certo aí? Sim ou não? Tudo certo, galera? Coloque aí nos comentários. Andrade colocou sim. A Lorena colocou sim. Lorena, me fala também se você conseguiu acessar ou se você vai olhar depois, tá bom?
O Edson colocou sim. Clarice colocou que sim. Ótimo, muito bom saber que vocês estão entendendo. E caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer da live, vocês podem mandar nos comentários aqui. Não precisa esperar eu terminar de explicar não, tá? Porque aí eu já tiro a dúvida assim que ela surge. Aí é melhor para vocês entenderem, beleza? Então vamos lá. A gente está aqui no segundo passo, que é identificar qual é o órgão licenciador. Mais uma vez, lá dentro da mentoria, tem uma aula muito detalhada sobre isso. Muito detalhada sobre cada passo que você vai dar para fazer o trabalho de licenciamento ambiental. Inclusive, como é que você vai verificar tudo isso na prática. Aqui eu estou te dando um direcionamento do que tem muito detalhado na mentoria. Lorena falou aqui, procurei, mas não achei o link. Lorena, manda uma mensagem no meu direct que eu vou te orientar, tá bom? Então vamos lá, essa é a segunda etapa. Lei Complementar 140, você vai dar uma lida para você entender bem como é que funciona essa divisão de competência. E aí você vai verificar qual é o órgão licenciador. Beleza? Qual é a terceira etapa? Lá eu identifiquei que o órgão ambiental licenciador é o órgão do Estado, ou é o órgão municipal, tá? Qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora, o terceiro passo, é você identificar qual é a modalidade ou tipo de licença que você vai requerer. Lion, como assim? Vamos lá. Lá na faculdade a gente ouviu muito falar de 3 modalidades ou tipos de licença que são os que estão lá no CONAMA 237, por exemplo, em outros dispositivos legais, que são licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, tá? É como se fossem os 3 pilares, as 3 fases principais, as 3 modalidades principais, a espinha dorsal do licenciamento ambiental. Só que o que acontece é o seguinte, na verdade, existem vários tipos de licenciamento, vários tipos de licença e vários tipos de modalidade de licenciamento hoje, tá? Por exemplo, existem modalidades de licença ambiental única, existem modalidades de licença ambiental por adesão e compromisso, existem modalidades onde você tem a licença prévia e a licença de instalação na mesma licença, ou seja, é um procedimento só. Você não faz uma LP, depois uma LI, depois uma LO, tá? Existem casos onde você tem essas 2 etapas num só licenciamento. Existe modalidade de licença ambiental por adesão e compromisso, tá? Que faz muito tempo que isso existe, esse tipo de modalidade em vários estados. Então existem vários tipos de licença e vários tipos de modalidade. E nesse terceiro passo, a sua missão é entender qual é o tipo de licenciamento que você vai requerer. Porque cada tipo de licenciamento desse tem um procedimento específico para você fazer. E ele é aplicável de acordo com o empreendimento. Então, quanto menor o potencial poluidor degradador, quanto menor a magnitude dos impactos, tá? A intensidade de uso de recursos naturais, mais simplificada vai ser a modalidade de licenciamento. Então, por exemplo, licença ambiental para adesão e compromisso são aplicáveis a empreendimentos que têm assim, um potencial poluidor degradador menor de acordo com a análise de cada órgão. Então, na mesma lei estadual que você viu lá no passo 1, também vai estar dizendo qual é a modalidade para cada tipo de empreendimento. Então você vai pegar essa mesma legislação estadual ou municipal, se o seu município for um município licenciador, e a atividade que você está estudando seja de competência do seu município, e você vai pegar essa legislação e você vai ver, tá, é uma atividade, é um loteamento. Quais são as modalidades aqui que estão disponíveis para essa atividade? Aí lá vai ter empreendimentos imobiliários, parcelamento de solo, que é geralmente o nome oficial de loteamento. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Vai estar dizendo mais ou menos isso. Ah, é uma revenda de gás, GLP, um depósito de revenda de GLP. Aí vai ter lá, depósitos de materiais perigosos, como GLP, enfim, vai estar lá descrito. Qual é a modalidade disponível? Licença ambiental por adesão e compromisso, ou licença ambiental única, porque é mais simples, não gera tanto impacto ao meio, tá? Então você vai ter que identificar qual é a modalidade de licenciamento. Inclusive, nessa semana passada, eu fiz uma mentoria com uma das alunas que estão na minha mentoria, justamente com esse exercício prático, para a gente identificar qual é o órgão licenciador e qual é a modalidade. Ela estava com dúvida, a aluna estava com dúvida, para identificar isso na lei estadual. E eu entrei com ela num Zoom,
a gente baixou a lei estadual e a gente conseguiu achar exatamente qual era a atividade, qual era a modalidade de licenciamento e inclusive qual era o checklist, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Qual é a lista de documentos necessários para licenciar aquele empreendimento. Então é um exercício que você vai fazer de forma muito comum, ok? Identificar qual é a modalidade para que você saiba qual vai ser o procedimento adotado. E inclusive, se você tiver dúvida, mais uma vez eu vou tocar nessa tecla, tá? Um profissional que trabalha com licenciamento ambiental, ele tem que estar em constante contato com o órgão ambiental. Você tem que ter um contato com o órgão ambiental. Hoje, se eu ligar para o órgão ambiental, sem nem falar meu nome, as pessoas já me conhecem, só pela minha voz. Por quê? Porque eu estou em constante contato. Como existem várias atividades que são passíveis de licenciamento, tem muitos casos que o empreendedor chega no meu escritório aqui, pede para licenciar, me pedindo orientação para licenciar um empreendimento que eu nunca licenciei, por exemplo. Que eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de empreendimento. Mês passado mesmo, um empreendedor me procurou para fazer o licenciamento de uma fábrica de materiais de limpeza. Eu nunca tinha feito antes. Então eu não sabia quais são os principais documentos. A gente tem uma certa ideia, porque a gente analisa os impactos que o empreendimento causa. Mas eu não sabia nem qual era a modalidade. Tudo isso que eu estou falando para você eu aplico diariamente aqui. Principalmente quando eu não sei qual é a etapa. E mesmo que eu saiba, eu sempre consulto, porque isso muda com o tempo, tá? O órgão ambiental ele não é fixo, não é engessado. Um técnico vai embora, o outro volta. Os diretores geralmente são cargo de confiança, então ele implementa uma metodologia. Quando outro governador entra, troca o cargo, a pessoa que entra muda tudo, os funcionários vão embora, depois vem outros funcionários. Então não existe nada engessado no licenciamento ambiental. As coisas mudam, as resoluções mudam, os checklists mudam. Então você tem que estar sempre em constante contato com o órgão, para que você não cometa erros durante o trabalho, tá? E é isso que eu falo dentro da mentoria. E a galera que está na mentoria tem suporte 24 horas em qualquer trabalho que ele for fazer, justamente para garantir que você vai fazer um excelente trabalho, bem que você esteja começando do zero, tá? Então, por exemplo, você precisou fazer um trabalho, você simplesmente vai pegar seu celular e vai dizer, olha, estou aqui com dúvida nesse trabalho, me explica aqui, me dá uma ajuda, me dá um direcionamento aqui, e eu vou estar lá, não só eu, mas também a minha equipe. Eu tenho os engenheiros que trabalham comigo aqui na minha empresa, também estão lá no grupo, para dar essa assistência total, para que você não fique inseguro de fazer um trabalho, ok? Então você tem que estar sempre em constante contato com o órgão, para que você se mantenha atualizado, não cometa erros, tá bom? Um dos erros que eu cometi lá no início é que eu peguei todos os checklists do órgão e salvei numa pasta, e achando que nunca mudaria. Até um dia que eu fui dar entrada num trabalho de licenciamento, chegando lá na hora de dar entrada, naquela época era tudo presencial, físico, hoje é tudo online, tá? Chegou lá, ela foi conferir, o checklist aqui tá todo desatualizado. Isso aqui foi mudado, isso e aquilo, tudo. Então eu tive que refazer um monte de coisa. Por quê? Porque eu não estava atento a isso. Então, como eu cometi esse erro, você já não vai precisar mais cometer esse erro. A grande vantagem de você estar dentro de uma mentoria é que muitos erros que você iria cometer, você não vai mais cometer. Para mim, essa é uma das grandes vantagens de estar dentro de um programa de acompanhamento. Você evita cometer vários erros que você iria cometer. Não quer dizer que eu nunca vou errar? Não, você pode cometer erros, tá? Mas são erros muito mais maduros do que os erros de quem está começando do absoluto zero ali, sem orientação. Então você vai pegar 9 anos de experiência que eu tenho, 9 anos de erros e acertos que eu tenho, e vai usar ao seu favor quando você entra num programa desse, tá? Para que você não erre coisas que você erraria se você estivesse sozinho, tá? Então esse é o terceiro passo. Identificar qual é a modalidade. É uma licença ambiental única? É uma licença ambiental para adesão e compromisso? É uma licença ambiental que é uma LP-LI junto? É licença prévia de instalação junto? É uma LP-LI-LO, uma modalidade normal? Que existem várias atividades que ainda passam por esse processo, que tem uma complexidade maior, como por exemplo, na maioria dos casos, posto de combustível, loteamentos maiores, empreendimento de mineração, que gera um dano mais significativo no meio, precisa passar por essas 3 fases, tá?
E aí você vai fazer essa busca, tá? E é interessante você entender que a modalidade não está relacionada só ao tipo de atividade, mas à fase com que ela se encontra. Quando vocês estiverem atuando com licenciamento ambiental, vocês vão pegar muitos casos de atividades que já estão em uma determinada etapa mais evoluída. Por exemplo, o cara já começou a construir o loteamento e vai se licenciar durante a construção. Outro exemplo, o cara já começou a explorar aquela mineradora dele e vai se licenciar durante a operação. É bem comum isso acontecer, inclusive, tá? E a modalidade também vai estar relacionada a isso. Qual é a fase do empreendimento? Por exemplo, se a atividade precisar de LP, LI e LO, mas ela já está em fase de instalação, o cara já está construindo, já começou a construir, não vai caber mais um LP, porque LP a área tem que estar virgem lá do zero para ser um LP. Então, se você der uma entrada num LP para um empreendimento que já está em fase de construção, vai ser indeferido. E eu falo isso porque eu já cometi esse erro lá atrás. O cara tinha começado a construir o posto, só que tinha feito só uma terraplanagem. E eu entendi que não precisava, para mim, naquela época, o meu entendimento era que não tinha sido feito nenhum impacto significativo no meio. Ele só tinha feito a terraplanagem, era uma área pequena. Então eu pensei, não, vou dar entrada no LP. O processo foi indeferido, porque o técnico foi lá na área e viu que já tinha mexido no ambiente. Ele comparou a área com a área vizinha e viu lá que tinha uma interferência. Então, olha, ele indeferiu. Na verdade, a modalidade certa, o tipo de licença certo, era uma regularização de LI, que é regularizar a instalação do empreendimento. Então, da mesma forma, você tem que analisar a atividade e a fase com que ela se encontra. Por isso que um trabalho de primeira visita é tão importante para você entender o que você vai fazer. Você precisa fazer uma primeira visita no empreendimento, para você olhar qual é a situação que ele está, para você ter essa percepção visual dos impactos que ele vai causar, para você identificar características específicas daquela atividade para aquele meio. Será que tem recurso hídrico próximo? Como é a vegetação da área circunvizinha? O empreendedor ele não vai conseguir te passar isso, porque ele não tem conhecimento técnico. Você vai ter que ir lá para ver com seus próprios olhos. Inclusive, dentro da mentoria, você tem acesso a um checklist, que eu chamo de checklist de pré-licenciamento ambiental, que é o checklist que vai nortear essa primeira visita que você vai fazer para poder tocar um trabalho de licenciamento ambiental. Não tem como você responder todas essas perguntas sem antes ir ao campo. Então, você vai precisar ir para o campo para poder ter essa visualização, ver qual é a fase que o empreendimento está, para poder você dar continuidade a esses trabalhos, ok? Então, identificar a modalidade com relação à atividade e a modalidade com relação à fase pela qual ela se encontra. Se ela já está operando, se ela já está se instalando, ou se está do absoluto zero. Para modalidades mais simplificadas, como por exemplo, licença ambiental única, não vai fazer muita diferença porque é a licença ambiental única. Então, independente da fase com que ele se encontre, o que vai mudar é que pode ser que tenha uma regularização de licença ambiental única. Regularização é quando ele já passou de uma determinada fase sem licenciamento, então vai regularizar. Ele começou a instalar sem licença, então tem que regularizar, ok? E aí, mas quando se trata de LP, LI e LO, você tem que saber para poder identificar a modalidade certa, para você não dar entrada na modalidade errada, ok? E aí, esse é o terceiro passo. Até aí tudo bem? Entenderam a questão do terceiro passo? Entenderam como é que identifica e a importância de identificar, sim ou não? É tão interessante que lá na mentoria eu tenho uma aula prática minha, eu fazendo exatamente esse trabalho de pré-licenciamento. Eu vou lá no Indústria, que é cliente meu aqui, levo o checklist de pré-licenciamento e eu mostro, olha, é isso que você vai fazer. Pronto, você vai preencher esses dados aqui e pronto. Então é muito prático. Beleza? Então, a galera está dizendo que entendeu. Sim, esse checklist é ótimo para quem vai começar, muito bom. Show de bola.
Lorena falou o seguinte, ó, fala um pouco sobre a licença para transporte de combustível ao diesel de um estado para outro. Muito bom. Quando você vai fazer, por exemplo, essa estudo de caso aqui, tá? Licença ambiental de transporte de combustível ao diesel de um estado para o outro, tá? O que você vai fazer? Primeiro passo é você já sabe que isso é um empreendimento licenciável, então essa primeira etapa já foi. Você vai identificar agora como é que vai funcionar o órgão ambiental competente pelo licenciamento. Se você vai precisar de uma licença de cada estado ou se você vai precisar de uma licença junto ao IBAMA por envolver 2 estados. Então, isso tudo vai depender aí de quanto dessa rota, tá, que está sendo transportado esses resíduos. Às vezes são 2 estados, mas são 2 estados que são vizinhos ali, que a rota é pequena, passa pelos 2 estados porque os municípios dos 2 estados são limítrofes. Então, muitas vezes só vai precisar de uma licença de um estado, licença do outro, tá? E um documento do IBAMA que não necessariamente vai ser um licenciamento junto ao IBAMA. Agora, se esse transporte envolve uma rota muito grande, que vai passar por vários municípios de cada estado, talvez vá ser necessário um licenciamento mais complexo. Como é que você vai saber disso? Você tem que ligar para o órgão ambiental do seu estado, porque como eu falei, cada estado tem seu procedimento específico. Então você vai ligar e dizer, olha, meu nome é Lorena, eu sou consultor ambiental e eu estou aqui com um trabalho de licenciamento. Eu queria pedir uma orientação aqui sua, tá? É um transporte de combustível, óleo diesel, é um material perigoso, de um estado para o outro. E eu queria saber o seguinte, nesse caso, aqui no estado você diz o nome do seu estado, como é que funciona esse licenciamento? Eu tenho que pegar uma licença aqui e no outro estado, ou eu tenho que pegar uma licença no IBAMA para esse caso? E a pessoa do outro lado vai te orientar, porque isso vai depender de cada órgão. Ok? E aí você vai seguir esse passo a passo. Tá, mas qual é a modalidade? Ela vai te entregar a resolução. Lá na resolução vai estar a modalidade, tanto num estado como no outro. Isso é bem comum, inclusive, tá? Então esse é o procedimento que você tem que fazer. Geralmente, quais são os documentos que você vai precisar elaborar para esse caso de transporte? Plano de emergência, ele vai pedir o shapefile de toda a rota que você vai fazer, tá? Ele vai pedir para você descrever exatamente quais são esses materiais que vão ser transportados, qual é a finalidade desse transporte, tá bom? E vários trabalhos relacionados à questão de gerenciamento dos riscos desse transporte. Esses são os trabalhos, é o foco de licenciamento de transporte de cargas perigosas, tá aí, plano de emergência, plano de gerenciamento de risco, mapeamento da rota, ok? Em muitos casos ele também pede certificado de índice de fumaça dos caminhões que vão fazer esse transporte, para saber se a emissão dos gases poluentes estão dentro do que a legislação pede para estar. Então muitas vezes vai levar o veículo lá para o órgão, eles vão fazer a análise para te entregar um certificado de índice de fumaça, tá bom? Então esses dados eles vão ser norteados pelo próprio órgão, beleza? Então olha, esse é o terceiro passo, tá? Depois que você descobre a modalidade, depois que você já sabe o órgão licenciador e a modalidade, agora você vem para o quarto passo, que é o checklist de licenciamento. E o que é esse checklist de licenciamento? É a lista onde você vai encontrar todos os relatórios, todos os estudos, todos os projetos que vão ser exigidos para você fazer o requerimento do licenciamento ambiental junto ao órgão, tá? Então, para cada modalidade, para cada procedimento de licenciamento, você vai ter lá um checklist específico que o órgão vai te fornecer. Então, nesse checklist, você vai ter 2 grupos de documentos. Tem os documentos técnicos, que são os projetos ambientais, e tem os documentos que eu chamo de documentos da empresa, tá? CNPJ, contrato social, requerimento de empresário individual, procuração, se envolver a instalação de algum empreendimento em um determinado local físico, por exemplo, vai precisar de documento daquele imóvel, vai precisar de autorização do proprietário do solo, tá? Inclusive, dentro da mentoria, tem uma aula específica falando sobre os principais documentos que são exigidos em trabalho de licenciamento ambiental e modelos desses documentos para você baixar no seu computador, para quando você precisar, você já ter todos os modelos lá. Modelo de procuração, modelo de autorização do proprietário do imóvel, modelos que envolvem a posse daquele imóvel, modelos de contrato de compra e venda de imóvel que você vai precisar usar em determinados casos, tá bom? Então você vai ter todo esse suporte dentro da mentoria para você não se perder. Porque, por exemplo, quando eu estava começando na área, eu não sabia o que era uma procuração, por exemplo.
Eu não sabia o que era um documento de um imóvel. Não sabia, não tinha noção do que é isso. O que é um documento de uma empresa, o que é um contrato social, o que é um requerimento de empresário individual, o que é uma certidão simplificada de uma empresa. Eu não tinha ideia disso, porque na faculdade ninguém sabe, ninguém nunca falou disso. Então eu tive que aprender na marra. E hoje eu sei exatamente quais são todos os documentos que vão ser pedidos no licenciamento. Tá? Assim, você nem vê o checklist, eu já sei exatamente quais são os principais. E aí você tem na aula essa lista desses documentos, eu explico cada um deles, o que é, para você entender o que é, como você vai providenciar junto com o cliente esses documentos, e um banco de dados para você baixar esses documentos no seu computador, para você já ter eles prontos, para você só fazer a adaptação e a modelagem na hora de fazer os seus, ok? Então você vai ter esses dois grupos de documentos. E a parte técnica, que vai envolver o quê? Memorial descritivo, tá? Plantas georreferenciadas, vai envolver trabalhos um pouco mais complexos, vamos dizer assim, como o PGRS, talvez envolva um plano de recuperação de áreas degradadas, vai envolver um plano de controle ambiental, um tipo de análise que você vai ter que estar fazendo sempre quando o assunto é licenciamento ambiental, é análise de impacto ambiental. Existem várias metodologias de você avaliar os impactos ambientais de uma atividade. Lá na mentoria eu ensino a que os órgãos mais aceitam para licenciamento de impacto local e regional, que é o que a gente fala aqui, tá? Que é uma matriz de impactos ambientais. Você vê que tem os aspectos, os impactos e a valoração deles, a magnitude, a duração, se é positivo ou negativo, ok? Então você aprende a fazer tudo isso na prática dentro da mentoria, com exemplos práticos, estudos de caso, para que você saiba exatamente como é que você vai fazer uma avaliação de impactos ambientais de uma forma prática, tá? Sem aquela confusão de várias métodos. Que método eu vou usar? Como é que eu vou fazer essa avaliação desse impacto? Então era uma das dificuldades que eu tinha lá atrás, porque tinha um monte de método, eu não sabia como é que eu ia usar eles. E de acordo com os vários projetos que eu fiz, eu entendi qual é o modelo de avaliação de impacto que os órgãos mais aceitam para fins de licenciamento ambiental. Dificilmente o órgão ele vai dizer qual é a metodologia que você vai usar para avaliar impacto dentro do estudo ambiental, como o plano de recuperação de áreas degradadas, por exemplo. Você não vai ter lá no termo de referência usar a avaliação de impacto de acordo com a metodologia XYZ. Não, ele diz assim, avaliação dos impactos ambientais. E você, de acordo com a sua capacidade técnica, o seu conhecimento técnico, vai escolher qual é a metodologia que você vai usar para avaliar os impactos, justificar por que você usou e implementar. E aí o técnico ele vai decidir se vai aceitar ou não. Se ele não aceitar, você vai ter que refazer tudo. Ele vai mandar um ofício dizendo, olha, para mim não foi a melhor forma, para mim deixou a desejar em vários critérios. Ele vai falar isso numa linguagem técnica, tá? E vai pedir para você refazer. Eu já tive vários estudos que voltaram durante a minha carreira, até que eu aprendi uma forma que eles não voltaram mais. E aí, cara, tá aqui, essa é a forma que é para fazer a avaliação de impacto. E a avaliação de impacto é um dos tópicos mais importantes nos estudos ambientais, porque é nisso que o órgão vai estar focando na hora de analisar. Porque o objetivo de um trabalho de licenciamento ambiental é justamente isso, tá? É trazer viabilidade ambiental para o empreendimento. Então você vai ter que elaborar medidas de prevenção, controle e mitigação de impactos. É sempre isso, prevenção, controle e mitigação. Primeiro você faz a prevenção, ou seja, medidas que vão fazer com que aquele impacto não aconteça, para prevenir o impacto. Só que tem aqueles impactos que não tem como você prevenir, não tem como você evitar. Então você vai controlar. Como é que você vai controlar esses impactos? Quais as medidas de controle desses impactos? E aí, dessas medidas de controle, você vai fazer também as medidas para mitigar esses impactos, tá? E aí, dentro da sua planilha de avaliação de impactos, você tem que estar sempre considerando isso. Tem que ter metodologia para você dar valor, quantificar aquilo ali, tá? Colocar métricas para aquilo, que é muito difícil. Por exemplo, como é que você vai quantificar o impacto de geração de resíduos no meio? Colocar assim uma caracterização, impor um valor àquilo ali. Você tem que ter uma metodologia clara para isso, tá? E eu desenvolvi baseado no que os órgãos foram
voltando meus projetos, eu fui estudando, adaptando, olhando, errando várias vezes, e até que cheguei numa metodologia validada para fazer essa avaliação de impacto de forma prática. E isso eu ensino lá na mentoria, ok? Então esse é um dos pontos cruciais. Então você tem dentro do checklist esses dois grupos de trabalhos, a parte que envolve documento de empresa e que envolve a parte técnica. E nesse quarto passo você vai identificar qual é esse checklist. A partir da identificação do checklist é que você vai chegar na parte de precificação, orçamento, tá? Porque não tem como você precificar um serviço sem você saber o que você vai precisar fazer, não tem como. Então, às vezes, o cliente, o empreendedor, ele vai chegar para você e vai dizer o seguinte: olha, eu tenho que licenciar aqui meu posto de combustível, eu queria saber quanto é que custa, como é que funciona. Aí você vai falar: olha, para a gente te dar um orçamento, para eu poder te dar uma proposta, primeiro eu preciso entender bem o que é necessário ser feito, no seu caso específico, tá? Para isso, a gente precisa marcar um dia, fazer uma visita na área, para que eu possa ver, identificar o que vai ser feito e assim poder te dar um orçamento específico para atender sua necessidade. Porque se eu dizer um preço agora, enfim, eu não vou estar sendo coerente, porque eu nem sei exatamente no seu caso específico o que precisa fazer, porque cada caso é um caso. E aí você marca uma visita, faz essa visita, identifica todos esses pontos aqui, qual é a modalidade, qual é o checklist, qual é o órgão licenciador. E aí quando você tiver o checklist na sua mão é que você vai ter condições de calcular um preço. Inclusive é um dos pontos também que eu falo muito lá na mentoria. Como é que você vai precificar, dar orçamento para você fazer um trabalho de licenciamento. Quanto é que custa, como é que você vai dar um preço com segurança, tá? Esse projeto custa 10 mil reais, esse projeto custa 30 mil reais. Com segurança que você tem um método. Tudo isso você tem lá na mentoria, tá? E aí você vai ter esse checklist. Quando você tiver esse checklist na mão, o seu trabalho agora vai ser um trabalho operacional de atender, de providenciar os documentos desse checklist. Então você vai, por exemplo, memorial descritivo, fazer um memorial descritivo, você vai planta georreferenciada, fazer a planta georreferenciada. E aí é onde entra o seguinte, tá? Lá eu preciso saber fazer todos esses projetos? Não, você não precisa saber fazer todos esses projetos. Você pode terceirizar aqueles que você ou não sabe ou não quer aprender, tá? Por exemplo, aqui na minha empresa, eu terceirizo todos os trabalhos que envolvem geoprocessamento e cartografia. Então, tudo que precisar de mapas e trabalho de geoprocessamento, eu terceirizo esses trabalhos. Porque, enfim, é um trabalho operacional. Eu poderia até procurar aprender, mas eu acho muito mais vantajoso entregar na mão de um profissional que já sabe e trabalha só com isso. Então, eu coloco o valor desse profissional dentro do meu orçamento e eu pago uma parte desse valor que eu vou receber, desse dinheiro que eu vou receber no contrato, para ele fazer meus projetos. Para mim é muito mais viável isso. Você também pode fazer isso, tá? Você pode escolher os projetos que você quer aprender a fazer e escolher os projetos que você vai terceirizar. Como hoje eu estou muito mais na parte estratégica, eu não estou mais muito no operacional mesmo ali, fazendo os projetos. Tem um pessoal que faz os projetos aqui da empresa, os engenheiros. Então eu estou mais na parte estratégica. Mas na época que eu fazia tudo, que quando eu comecei eu fazia tudo, desde do comercial até o técnico, a maior parte dos projetos quem fazia era eu mesmo. Então eu fazia o PRAD, o PCA, o PGRS, memorial descritivo, avaliação de impacto, estudo de viabilidade ambiental, plano de emergência, eu fazia tudo isso, tá? Só que eu sempre terceirizei a parte de mapeamento. Então eu escolhi fazer os projetos que envolvem essa parte mais de escrita e a parte que envolve cartografia e geoprocessamento eu terceirizava. Você pode fazer o mesmo, se você quiser, tá bom? E sobre a questão de assinar os projetos, tá? Tem muita gente que me pergunta, Lion, eu não posso assinar todos os projetos, ou eu ainda não tenho conselho de classe. Inclusive me falem aqui, vocês que estão ao vivo, quem aí já tem registro no conselho de classe? Falem a formação e se você tem registro de conselho de classe de vocês. Só para eu ver aqui quem já está registrado no conselho de classe ou não.
Quem aí tem registro no conselho de classe, qual é a formação e o registro? Falem aí para eu entender quem é que já pode assinar projeto. Quem aí já pode assinar os projetos? Quem? Fala aí nos comentários. O Andrade colocou o seguinte, que não tem registro ainda, que é engenheiro ambiental e sanitário. Interessante. Também sou engenheiro ambiental. Quem mais? Marcos. Nicola Melini. Graziele. Outra pessoa colocou aqui, não tem o registro de gestão ambiental. Como faz o registro? Vou falar sobre isso. Não tem o registro ainda, sou engenheiro ambiental e sanitário. Show de bola. Então, olha, muitos profissionais que ainda não têm registro no conselho de classe me perguntam se podem atuar com licenciamento ambiental, mesmo sem um registro no conselho de classe, tá? E isso é interessante a gente comentar sobre isso de uma forma mais, assim, mais detalhada, vamos dizer, tá? Vamos lá. Para você poder trabalhar, ter autonomia 100% nos projetos ambientais que envolvem o trabalho de licenciamento ambiental, você precisa fazer alguns registros obrigatórios, tá? Por exemplo, você tem que se registrar, você tem que fazer seu cadastro no CTF-AIDA, é o Cadastro Federal de Atividade e Instrumento de Defesa Ambiental. Inclusive eu falei sobre isso no evento da semana passada, licenciamento ambiental lucrativo, mostrei na prática como é que funciona isso. É um cadastro gratuito que você faz online. Só que para fazer esse cadastro, você precisa ter o registro do conselho de classe, você precisa dizer qual é o número do seu registro e tal. E aí vem a questão, cara, eu posso atuar ou não sem o registro do conselho de classe? Com autonomia 100% você não vai poder, mas eu não vejo que isso seja um problema para você atuar. Por quê? Porque você pode fazer parcerias com profissionais que têm o registro. Então, por exemplo, vamos dizer que você, sei lá, engenheiro ambiental ou gestor ambiental, que foi os exemplos que eu vi aqui, e você não tem registro no conselho de classe. Beleza. Pegou um trabalho para fazer. Precisou de um engenheiro ambiental ou de um biólogo, por exemplo, você vai lá na consulta pública do CTF-AIDA e você vai fazer a consulta de profissionais da área que você está precisando, de acordo com os projetos que você for fazer, que você tem um checklist na mão, você sabe quais são os projetos, e você vai fazer uma busca dos profissionais da sua região que tem o registro lá no CTF-AIDA, por exemplo. Você vai encontrar pelo menos uns 5 profissionais, no mínimo, tá? Entre 4 a 5 profissionais registrados na sua cidade. Se você procurar nas cidades vizinhas, você acha mais. Você vai pegar aí uns 5 ou 6 e você vai ligar para eles, porque lá na consulta pública você tem acesso aos dados desses profissionais. Você vai ligar e dizer, olha, eu estou aqui com algumas demandas para fazer e eu queria fazer uma parceria, porque eu estou em alguns projetos que eu não posso assinar, mas você pode. E eu vi aqui que você tem um registro aqui no CTF-AIDA. O que é que você acha da gente combinar um dia aí, da gente conversar sobre isso? E aí você pode marcar num shopping, numa praça, num café, num restaurante, enfim. Marca, conversa, olha, eu sou profissional, estou atuando aqui nessa área, tem alguns projetos para fazer. E aí eu queria saber como é que funciona a sua parceria para a gente trabalhar junto nesses projetos. E você vai acabar deixando que a falta de um registro de conselho de classe te atrapalhe. Eu conheço profissionais que não têm registro de conselho de classe e que trabalham com licenciamento ambiental. Inclusive eu tenho alunos da mentoria que não têm ainda registro no conselho de classe, ou porque ainda não se formou, ou porque se formou, mas ainda não tirou o registro, está esperando o registro chegar, mas que não deixam de atuar por causa disso, porque eles fazem parcerias, e lá na mentoria eu ensino como é que você faz isso, na prática, tá bom? Então isso não te impede. Agora, se você tem o registro no conselho de classe, você pode fazer seus cadastros no CTF-AIDA, e tem outros cadastros também que você faz, tá bom? E assumir mais autonomia nos projetos, ok? Então você tem essas duas opções para fazer. E uma coisa que você tem que entender também é o seguinte, por mais que você tenha registro no conselho de classe, sempre você vai estar precisando fazer parcerias, e isso é muito bom. Quanto mais parcerias, mais caros são os trabalhos, maior lucratividade você vai ter em cada trabalho. Porque o preço que você vai pagar por aquele parceiro, para fazer aquele trabalho com aquele parceiro, você vai incluir no seu orçamento. E o cliente é que vai pagar. Tem gente que acha, eu vou perder a autonomia. Você não vai perder a autonomia, o cliente é seu. Você vai formar uma equipe.
E essa equipe, se a gente estiver falando aqui de licenciamento ambiental de impacto local e regional, vai ser você e mais uma pessoa, e você e no máximo mais 2 pessoas. Porque a gente está trabalhando com licenciamento de empreendimentos comuns, de médio porte, pequeno porte, médio porte. Vai precisar de você e mais 1, você e mais 2 no máximo. Tá? Então não é uma equipe com 30 pessoas. Dificilmente vai acontecer isso, tá? Então você vai manter sua margem de lucro, você vai manter seus contratos com precificação num ticket de 5, 10, 15 mil reais, 3 mil, 5 mil, tá? Que é o que eu ensino na mentoria. E você não vai ser prejudicado porque você vai precisar fazer o trabalho com outra pessoa. Pelo contrário, você vai gerar um vínculo profissional, vai fazer network, a pessoa vai querer te indicar em outros trabalhos, a pessoa vai te chamar para você fazer trabalho com ela, já que você chamou ela para fazer trabalho com você. Vai gerar um vínculo profissional muito bom para a sua carreira, tá? Então, dessa forma você consegue atuar sem esse problema. Então, eu vi aqui que vocês fizeram algumas perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui. Como faz o registro? Olha, você vai entrar em contato com o seu conselho de classe. Se você é gestor ambiental, você pode entrar em contato com o CREA. E você vai dizer, olha, eu sou gestor ambiental, quero fazer meu registro, como é que eu faço? Ele vai te orientar. Tem uns documentos que você vai precisar mandar, e isso é bem simples, tá? Não tem o registro, tecnólogo em gestão ambiental. Da mesma forma, você pode começar fazendo parcerias nos projetos, tá? Até você conseguir seu registro, e aí você assume um pouco mais de autonomia. Você pode fazer seu cadastro no CTF-AIDA, por exemplo, e aí você assume um pouco mais de autonomia. Sempre vai estar precisando de parcerias e está tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Não, eu estou no 2º semestre de engenharia ambiental, eu já sou técnico de meio ambiente, porém não tenho ainda. Olha, muito bom. Antes de eu me formar em engenharia ambiental, eu fiz a mesma coisa que você fez. Maíra, né? Fiz a mesma coisa que você fez. Eu me formei como técnico de meio ambiente antes de terminar a faculdade de engenharia. Só que eu fiz logo o meu registro no conselho. Inclusive, eu fiz o curso técnico para poder ter um registro no conselho e poder assinar alguns projetos, tá? Porque na época eu não tinha essa ideia de que eu poderia estar terceirizando, fazendo uma parceria total. Hoje eu sei que eu consigo fazer isso tranquilamente, tá? Mas eu fiz isso também. Não concluí o curso, mas posso prestar algum serviço? Com certeza pode, cara. Com certeza pode. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe nenhuma lei ou nenhuma norma que proíba você de atuar com licenciamento ambiental se você ainda tiver dentro da faculdade. Não existe nenhuma lei que proíba isso não, tá? Não existe nenhuma lei que diga que para atuar com licenciamento ambiental você precisa ter uma pós-graduação, você precisa ter uma especialização, diferente de outras áreas, como por exemplo a área de gestão ambiental, a área de perícia ambiental, a área de auditoria. Gestão ambiental que eu falo é aquela ISO 14001, ISO 9001, implementar sistema de gestão baseado lá no ISO 14001, por exemplo. Porque existem normas que recomendam e que exigem até que você, enfim, faça cursos extras além da sua faculdade para você poder, por exemplo, ser um auditor líder, tá? No licenciamento não, cara. Você pode, como estudante, você está perto de finalizar seu curso, ou está na metade do seu curso, aprender a trabalhar com isso, captar seus próprios clientes, e os trabalhos técnicos é fazer parceria com outros profissionais. Você pega um engenheiro que já se formou, um biólogo que já se formou, e olha, vamos fazer esse trabalho aqui junto. E uma coisa eu te falo, olha, você pode aprender a fazer qualquer projeto ambiental ainda na faculdade, porque não é a faculdade que vai te ensinar a fazer os projetos na prática não, tá? Não é a faculdade que vai te ensinar a fazer um PRAD lá na prática mesmo. Não é a faculdade que vai te ensinar a fazer um licenciamento ambiental na prática. Não é a faculdade que vai te ensinar essas paradas, não. Então você pode, nesse momento que você está agora, aprender isso. E aí poder assumir mais autonomia e fazer parceria com os profissionais para assinar esses projetos. E aí quando você se formar, você já vai se formar dentro do mercado, você já vai se formar com clientes, com contratos ativos, muito à frente de todos os seus colegas aí que estão esperando se formar para fazer alguma coisa da vida. Tá? Eu queria que alguém tivesse me dito isso lá atrás quando eu estava me formando. Ninguém me falou isso. E hoje você está tendo a oportunidade de ouvir isso. Então aproveita essa parada. Sou engenheiro florestal e tenho um registro do conselho, CREA Bahia. Show de bola, cara. Inclusive hoje mesmo eu postei um depoimento de um aluno da mentoria, que é o Caetano, que ele é engenheiro florestal também. E, inclusive, eu acho que ainda está nos meus stories, se você quiser dar uma olhada, tá?
Ele entrou na mentoria há 3 meses e é inacreditável, assim, é incrível os resultados que ele já teve dentro da mentoria, trabalhando na área dele, que é engenharia florestal. É incrível, dá uma olhada lá que eu acho que você vai achar interessante, tá bom? Mas eu preciso ter alguma pós-licenciamento? Olha, acabei de responder a pergunta, acho que ela fez enquanto eu estava respondendo, tá? Não existe nenhuma norma, nenhuma lei, nada que exija que você tenha pós para trabalhar com licenciamento ambiental. Então isso para mim é uma grande vantagem de você trabalhar nessa área. Só em você não ter que se preocupar. E além de você ter se formado, estudado 5 anos, tá? Para se formar, você ainda tem que ir atrás de uma pós, inclusive muitas vezes uma pós paga, investir dinheiro, às vezes muito caro, para poder iniciar numa área. Com licenciamento ambiental você não precisa disso. Do jeito que você está aí agora, você já pode trabalhar com licenciamento ambiental. Você só precisa aprender como fazer isso, tá? Então esse é a quarta etapa aí do checklist, que eu quis dar essa ênfase na questão de poder assinar, de poder fazer os projetos. Olha, outro engenheiro florestal. O Joamerson colocou: sou engenheiro florestal com pós-licenciamento ambiental. Muito bom, cara. Dá uma olhada lá nos meus stories, você vai ver um engenheiro florestal que entrou na mentoria há 3 meses. Dá só uma olhada nos resultados que ele já teve, trabalhando com licenciamento ambiental, tá? Então tenho muita vontade de atuar nessa área. Cara, para mim não existe uma área que tenha mais oportunidades, uma área que seja mais lucrativa do que a área de licenciamento ambiental. E eu desafio qualquer pessoa a me mostrar outra área que tenha tantas oportunidades, tantas demandas, que sejam tão acessíveis para profissionais que estão começando e que seja mais lucrativo do que o licenciamento ambiental. Desde 2019 que eu falo sobre isso aqui nas redes sociais. E até hoje. Eu trabalho com isso desde 2014. Em 2019 eu resolvi mostrar minha cara aqui na internet para ajudar outros profissionais a se inserirem no mercado trabalhando com licenciamento ambiental. E até hoje eu nunca conheci nenhuma outra área que desse assim, tanto resultado como o licenciamento ambiental dá. E olha que eu já fiz cursos técnicos em ISO 14001, ISO 9001, para poder entender melhor essa área de atuação. Já fiz cursos de auditoria para poder ver como é que funciona, e nenhuma das áreas me trouxe tanto retorno do que o licenciamento ambiental. É por isso que há 9 anos eu trabalho só com isso. A mentoria com você, a mentoria é comigo. Inclusive, nesse momento agora eu estou recebendo mensagens no grupo de suporte. E se você me viu olhando aqui pro lado, aqui meu computador está aqui. E eu já estou vendo, daqui a pouco eu já vou falar aqui no grupo, já vou responder as perguntas. Olha, deixa eu só falar para vocês uma das perguntas que eu recebi hoje, bem interessante dentro do grupo, tá? Só para você ver. Deixa eu achar aqui uma pergunta legal que eu recebi hoje. Olha, uma pergunta que eu recebi, tá? Olha, tá aqui no grupo. Uma pergunta da Bárbara. Quais são os trabalhos e projetos menos complexos para quem está iniciando? Sou formado em engenharia ambiental. Qual tipo de trabalho eu posso oferecer nesse começo? Que só com a minha formação e assinatura já seria suficiente? E até foi uma coincidência que a gente está falando sobre isso, né? Sem necessidade de desenvolver profissionais parceiros. E ela ainda complementou assim: pode ser que esses assuntos sejam abordados nas aulas, mas eu já quero começar a prospectar para ir estudando e colocando a mão na massa ao mesmo tempo. Para montar a minha lista, gostaria desse primeiro direcionamento. E eu mandei 3 áudios respondendo essa pergunta. Eu mesmo, não é uma pessoa da minha equipe, sou eu, tá? 3 áudios, um de 1 minuto, outro de 1 minuto e 17 segundos e outro de 2 minutos e 29 segundos, para poder explicar de uma forma detalhada para a pessoa não ter mais dúvida. Eu me preocupo muito com isso, tá? Então tá aqui, se você entrar no grupo, você vai ver essa pergunta, você vai poder, inclusive pode ser até uma dúvida sua também. E você vai ver o que eu acho desse tipo de pergunta aqui, tá? Vou até falar outra pergunta aqui que tem a ver com o que a gente está falando, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Olha, a Reinalda perguntou isso aqui, ó. Minha dúvida é que dei entrada no meu CREA mês passado, só cheguei a... Olha, minha dúvida é que dei entrada no CREA, que é o Registro de Conselho de Classe para Engenharia, tá? E para várias outras formações, mês passado, só cheguei em agosto. Posso trabalhar com licenças?
Então, a pergunta de uma pessoa que acabou de entrar na mentoria e ela teve sua resposta detalhada aqui, ó. Tanto eu respondi, como o Diego, que é o engenheiro-chefe aqui da minha empresa, ele é o responsável por todos os projetos. O cara para mim, é o melhor profissional da área técnica que eu já conheci até hoje. Ele começou estagiando comigo na empresa que eu trabalhava como CLT, não era nem na minha empresa, tá? Ele começou estagiando comigo. Quando eu abri minha empresa, depois de trabalhar 1 ano e 8 meses como autônomo, eu abri minha empresa, chamei ele para trabalhar comigo. E hoje, cara, ele é meu braço direito aqui. Todos os trabalhos técnicos passam por ele. E quando ele diz, olha, tá certo, eu nem leio, porque eu já tenho 100% de confiança. E ele tá no grupo para poder ajudar vocês. Até hoje não teve nenhum projeto que um aluno meu precisou fazer que ele não ajudou, que ele não sabia como desenrolar esse trabalho. Nenhum, até hoje, tá? E ele respondeu tudo aqui, ó, passo a passo. Então, ó, a pessoa fez a pergunta às 4h25 da tarde, às 4h33 ele respondeu. Onde vocês veem um suporte desse na vida de vocês? Por isso que essa mentoria aqui é a melhor mentoria do Brasil sobre licenciamento ambiental. Vocês não vão achar outra melhor do que essa. Não vão achar. Que você tem em menos de 10 minutos uma resposta da sua pergunta, vocês não vão achar. Então a mentoria sim é comigo, com a minha equipe, com quem faz os meus próprios trabalhos. Você vai ter contato direto comigo dentro da mentoria. Você indicaria alguma pós-graduação, quem se formou em engenharia ambiental, que possa se especializar mais ainda? Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Na maioria dos casos, ficar fazendo pós-graduação vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Sabe por quê? E aí vários professores de pós-graduação vêm me criticar no meu direct. Mas enfim, é a realidade. Sabe por quê? Porque a maioria, eu diria que pelo menos uns 95% das pós-graduações, você só vai estudar mais teoria daquele ponto que você está fazendo na pós-graduação. Eu tenho vários alunos que são pós-graduados, que entraram na mentoria porque não estão conseguindo se inserir no mercado, mesmo com a pós-graduação. Os seus clientes não querem saber da sua pós-graduação. Eles não querem saber se você é pós-graduado. Os empreendedores que contratam você não querem saber da sua pós-graduação. Eu vou dizer até uma coisa para você aqui, tá? São poucos os clientes que eu tenho que sabem a minha formação. Alguns acham que eu sou geólogo, outros dizem que eu sou biólogo, outros acham que não sabem nem qual é a minha formação, porque para eles isso não importa. Sabe o que é que importa para eles? O que importa para eles é o seguinte: ó, Lion, tá aqui o trabalho, você sabe resolver ou não? É isso que importa para eles. O resto é detalhe. Por isso que você tem que focar em conhecimento prático. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Não é diploma de pós-graduação. E outro exemplo. Eu não tenho nenhuma pós-graduação. E quando eu me formei, eu tinha essa mesma ideia. Cara, eu preciso fazer uma pós-graduação. Preciso fazer porque quanto mais pós-graduação tiver, mais eu vou ser mais concorrido. Isso não funciona na prática, tá? A não ser que você vá fazer um concurso para ser professor. Aí sim, eles levam mais em consideração diploma do que experiência, do que conhecimento prático. Por isso que tem um monte de professor que não tem conhecimento prático e muitas vezes não vai saber direcionar você em trabalhos práticos. E olha, eu não estou criticando os professores não, tá? Eu já recebi tanta mensagem de professor falando, me criticando, dizendo que eu estou desvalorizando. Não tem nada a ver com isso, cara. Eu admiro os professores, eu sou grato com meus professores. Tem muitos professores que eu sou amigo até hoje. Mas o que eu estou falando é o seguinte: você só pode aprender a trabalhar com licenciamento ambiental com quem trabalha com licenciamento ambiental na prática. Não adianta. Não adianta você querer ensinar uma coisa que você não faz. Não adianta, cara. Tá? Então, mais uma vez, pode mais te atrapalhar, provavelmente vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Agora, o que eu recomendo? Se quer fazer uma pós-graduação, beleza. Começa a atuar na área, faz seus primeiros projetos. E aí, se você quiser, por uma questão de você gostar mais, você gostar de estudar, tem gente que gosta de estudar e faz pós, mestrado, doutorado porque gosta de estudar. E tá tudo bem, acho muito legal isso, tá? E aí você pode fazer uma pós depois, mas não faça uma pós achando que você vai se tornar uma pessoa mais concorrida nesse mercado. Você não vai não, tá? Inclusive eu vejo muito profissional de nível superior
reclamando porque tem muito técnico de nível médio tomando as oportunidades deles. Pô, se o técnico ele sabe resolver coisa mais do que você, ele tem mesmo que assumir as oportunidades que você deveria assumir mesmo. Porque título, cara, para esse mercado aqui, título não é o que vai importar não, tá? É o quanto você se dedicou em aprender sobre a prática. Para você aprender a trabalhar na prática mesmo, tá? Lá, e sobre os mestrados, mesma coisa. Mesma coisa. Não é mestrado que vai fazer você se destacar nessa área, tá? A não ser que você queira prestar concurso para professor ou tentar dar aula em alguma faculdade, que aí eles valorizam o diploma. Lá, você aparecer com diploma, você é o rei ou a rainha, tá bom? Então, galera, isso é a parte aqui do checklist. E para você que perguntou sobre a mentoria, hoje você tem a oportunidade de entrar para a mentoria com alguns presentes exclusivos que só vai ter acesso quem entrar hoje, tá? 50% de desconto na sua inscrição, mais 1 ano e 6 meses de assistência via WhatsApp. Então você tem essa oportunidade, se você quiser entrar hoje, o link está na minha bio, você vai clicar, segue o passo a passo, você se inscrever, você já, hoje mesmo, já acessa todo o material, já entra no grupo, já conversa comigo lá dentro do grupo. E daqui a pouco eu vou, inclusive, responder algumas perguntas que eu recebi durante essa live. Beleza? Então, olha, depois que você pega o checklist, inclusive é o 4º passo, tá? Preenche esses documentos, entrega no órgão, você vai fazer o requerimento, tá? E aí nesse requerimento vai começar a etapa de análise. O que é essa etapa de análise? Na etapa de análise, o técnico que vai pegar esse projeto, ele vai analisar, ele vai corrigir os trabalhos que você apresentou, ele vai para o campo e acontece algo bem interessante que você precisa entender, que em muitos casos ele vai pedir documentos complementares durante a análise. O que são esses documentos complementares? Pode ser que ele vá no campo e veja uma necessidade complementar de fazer algo que não estava previsto no checklist inicial. Então, muitas vezes não tinha um PRAD lá no checklist inicial, mas quando você deu entrada durante a análise, ele viu que era necessário. Então, ele pode fazer exigências complementares, ou ele pode passar e dizer, não, tá tudo bem, você apresentou tudo certinho, tá? Quando ele faz exigências complementares, ele vai fazer um ofício dizendo, olha, para dar continuidade ao trabalho, preciso que você apresente esses estudos aqui num prazo de 30 dias. Então você vai ter sempre aí, na maioria dos casos, tá? Não sempre, mas na maioria dos casos, um prazo entre 30 e 45 dias para você fazer um projeto ambiental. Eu falei sobre isso na live de ontem, que está salva no meu perfil, tá? Você vai ter, muita gente pergunta lá, porque para precificar é importante você saber quanto tempo de serviço você vai ter, porque aí você vai pegar a sua hora técnica e vai fazer umas paradas para calcular o seu preço. Inclusive eu posso falar sobre isso numa próxima live, precificação, tá? Mas você vai ter um período de 30 a 45 dias. Eu recomendo que você trabalhe dentro de um período de 30 a 45 dias de prazo para fazer um projeto ambiental. Tá bom? E aí, na etapa de análise é que isso vai poder acontecer. Dele ou dizer, não, tá tudo bem, o técnico, ou dizer, não, eu preciso que você me apresente aqui esses projetos complementares para a gente concluir o trabalho. E essa vai ser a etapa de análise. Você vai acompanhar o processo junto ao órgão, vai dizer, opa, tá, eu quero saber como é que tá o processo. Já está analisando, o técnico já foi para o campo, já tem alguma exigência para ser feita. Porque se você deixar o processo lá e nunca acompanhar, pode ser que a licença demore mais do que deveria demorar. Você tem que estar sempre, uma vez por semana, ali acompanhando, ter um processo de acompanhamento dessa análise, tá bom? E aí você vai ter exigências complementares ou não, ok? E essa é a etapa de análise. Quando o técnico analisa e corrige todos os seus trabalhos, você entregou tudo certinho e ele concluiu que está tudo ok, ele vai fazer um parecer técnico. O que é esse parecer técnico? O parecer técnico é o histórico de todo o trabalho de licenciamento ambiental que foi feito. Então ele vai dizer, inclusive, os documentos que você apresentou no início, ele vai mostrar fotos da vistoria que ele vai fazer. Tudo isso ele vai colocar dentro de um documento chamado parecer final. E no final ele vai dizer, diante de tudo que foi dito,
este órgão, esse setor técnico é favorável à emissão da licença de operação para o empreendimento de extração mineral de areia localizado, tal. Então é um parecer onde ele vai dizer que é favorável ao trabalho de licenciamento. Ok? E a partir daí a licença é emitida. Então, requerimento, análise, parecer final, emissão da licença. E aí você finaliza um trabalho de licenciamento ambiental. Desde o começo, onde você vai primeiro pensar se a atividade é licenciável ou não, até a licença ambiental ser emitida. Esse é um direcionamento que eu estou te dando aqui nessa live. E mais uma vez, lá dentro da mentoria você tem isso detalhadamente. Acho que tem mais de 12 ou 15 aulas só falando sobre isso. Para você realmente saber exatamente o que você vai fazer nos trabalhos. Eu vou uma pergunta aqui, Lion. Vou ver aqui. Tem até amanhã para se inscrever, certo? Olha, a mentoria ela não tem um prazo para você entrar. Eu não vou chegar aqui para dizer, olha, você tem até dia tal. Tem muita gente que fala isso para fazer você acreditar, mas na verdade está aberto o tempo todo. A mentoria está aberta o tempo todo. O que eu faço é liberar ofertas especiais em determinados períodos. Então, geralmente eu faço um evento gratuito, que foi o que eu fiz na semana passada. E depois do evento gratuito, eu abro uma oportunidade exclusiva. Por exemplo, essa mentoria, o preço normal dela é R$3.000. É o preço normal da mentoria de grupo, essa que você vai ter acesso aí. Ok? Nessa oferta especial, você tem até amanhã para entrar. Você paga metade do preço, ou seja, ao invés de pagar R$3.000, você vai pagar R$1.500, ok? E você, se entrar hoje, você vai ganhar mais 6 meses de assistência minha via WhatsApp. Então você vai ter 1 ano, que é o plano normal, e eu vou adicionar mais 6 meses de assistência via WhatsApp. Então você vai ter quase que o dobro de assistência, pela metade do preço da mentoria. Se você entrar hoje até a meia-noite, ok? Mas você pode entrar até amanhã pagando a metade do preço. Você só vai perder esse bônus aí de ter mais 6 meses de acompanhamento meu adicionado nesse plano. Beleza? Mas você pode entrar na semana que vem na mentoria, qualquer momento. Só que você vai pagar bem mais caro. Tá bom? Então se for se for do seu interesse entrar para a mentoria, eu recomendo que você entre pegando uma oportunidade melhor, tá? E eu só fiz essa oportunidade por 2 motivos. Primeiro, porque foi um completo sucesso o evento que a gente fez semana passada. A gente bateu todos os recordes de inscrição no evento, a galera interagindo, foram mais de 400 mensagens que eu recebi só nos vídeos, centenas de pessoas de todo o Brasil lá comentando todo momento. Então eu resolvi fazer isso pelo sucesso que o evento foi, tá? E pelo segundo motivo é que nós estamos em julho e a gente consegue fazer muita coisa até dezembro, tá? Então se você entrar hoje na mentoria, você pode ter muitos resultados, você pode salvar esse ano. Você pode fazer esse ano ser um ano assim, de muitas vitórias para você dentro da sua carreira. Porque nós temos tempo para trabalhar. À medida que passam os meses, julho, agosto, setembro, a gente vai ficando sem tempo, o ano vai acabando. Então, nós estamos na metade do ano mais ou menos, e pelo sucesso que o evento foi, eu resolvi abrir essa oportunidade única. E provavelmente eu não vou abrir mais uma oferta tão, assim, atrativa como essa. Metade do preço, eu nunca fiz isso antes, tá? Para a mentoria. Então eu recomendo que, se você tem interesse, você entre nessa oportunidade para depois não ter que entrar investindo mais caro. Muito obrigado, eu não estou na mentoria e confesso que às vezes penso em desistir, aí me espelho na sua experiência, na minha caminhada e vejo a luz que é possível. Você é muito necessário. Cara, que legal ouvir essas mensagens, tá? Que legal. Fico muito feliz que essa é a minha missão aqui, tá? É fazer vocês enxergarem as oportunidades que estão na frente de vocês. E eu estou aqui para ser um apoio para vocês acessarem essas oportunidades, tá? Então, Maíra, muito obrigado aí, tá? E assim, fico muito feliz de estar contribuindo com a sua carreira. Independente se você está na mentoria ou não, todos os dias eu estou aqui gravando conteúdo. E no dia que você quiser um acompanhamento meu mais de perto, você será muito bem-vinda na mentoria, tá bom?
Se sim, os descontos é até amanhã, como eu te expliquei, eu acho que você perguntou ansioso de explicar. Você tem um desconto até amanhã, mas você tem mais 6 meses de assistência se você entrar até hoje, tá? Beleza? E esse é o processo. E pra gente finalizar, eu quero só falar uma dúvida aqui bem interessante, tá? Que é o seguinte: muita gente acha que quando a licença ela é emitida, o trabalho termina. Muita gente me pergunta isso, e se o empreendimento já tiver licença, será que eu vou ter oportunidades? E eu quero dizer uma coisa para você, tá? No licenciamento ambiental, quando a licença é emitida, aí que o verdadeiro trabalho começa. Sabe por quê? Porque toda licença ambiental ela vem cheia de condicionantes. O que são as condicionantes? São exigências que os órgãos colocam nas licenças para que o empreendedor possa mantê-las vigentes. São relatórios que você tem que apresentar com prazos pré-determinados. São documentos que você tem um prazo para entregar durante a vigência daquela licença. E que isso tudo faz com que seja necessário um trabalho de assessoria contínua, um trabalho de acompanhamento naquele empreendimento, tá? Inclusive, para mim, essa é uma das principais vantagens de você trabalhar com licenciamento ambiental, que você tem o poder de ter recorrência no seu serviço.